Estamos na entrada do estádio do Clube Futebol Canelas. E como podem verificar, temos o sócio número 1, João Santos. Boa tarde, Sr. João. Boa tarde. Ora então, você foi sócio fundador do Clube Futebol de Canelas. Sim, em 1966, no princípio com muitas dificuldades, claro, e passou-se que o clube, na fundação, com muitos sacrifícios, fez muitas excursões em Castelo de Paiva, Rezende, Oliveira de Frades, Celeiros, antes de chegar a Braga, 5 km, fomos lá 5 vezes, e muito mais. Fazíamos umas excursões muito bonitas, era tudo muito bom, havia sempre um carro ou dois, perguntavam sempre quando terminava uma excursão, quando era a próxima, era logo passado um mês que tinha que se fazer essas excursões, porque a malta gostava imenso de acompanhar o Clube de Futebol Canelas. Como todos sabem, foi um sacrifício muito grande que se passou. Então, pois, Sr. João, o clube foi montado como? Como é que veio a ideia de montar este clube? Fazer este clube? foi por intermédio de uma rapaziada de uns 16 e comigo 17, que me perguntaram que eu gostava muito de desporto, que já tinha jogado a bola há muitos anos, não a nível federal, mas a nível particular, e como eu gostava imenso de futebol, eles então me perguntaram que nós podíamos formar aqui uma equipa de futebol em Canelas. Eu, sim, pois com certeza. Então não se sabe fazer um clube, porquê? Vamos lá saber como é que vai ser. Isto foi no dia 3 de fevereiro de 1966, uma quarta-feira. E eu marquei então uma reunião para o dia 6, que era um sábado, em na cabo do senhor Zé Calouro, que tinha lá um filho que também pertencia ao mesmo grupo, e então fizemos uma reunião, falou-se de tudo e de mais alguma coisa, e depois resolveu então a dar o nome ao clube. Houve alguém que queria que fosse o Benfica do Norte Futebol Clube. Eu disse, não concordo com isso, porque o Benfica do Norte Futebol Clube só conheço um, é o Salgueiros. Por isso, nós vivemos aqui em Canelas e todos nasceram, foi a minha pergunta, como todos nasceram cá no Curro e aqui na freguesia de Canelas, todos disseram que sim, e eu concordei. Então, meus amigos, é o Clube Futebol Canelas e não há mais nada. Acho que está certo, toda a gente bateu palmas, concordaram, e nós então conseguimos formar então o Clube Futebol de Canelas, porque já tínhamos o Clube Futebol Prozim, tínhamos o Clube Futebol Sarzete, tínhamos o Clube Futebol São Carlos da Marinha, e outros clubes assim que havia em Vila Nova de Gaia. Como nós tínhamos a intenção de formar o clube, como foi a nossa expectativa, deu-se o nome ao clube. Passado 3 meses comprou-se um equipamento a Porto, azul e branco, claro. Depois, passado outros 3 meses, comprou-se botas para 16 jogadores. A cotização foi de 25 tostões por semana, e ao fim do mês 10 escudos cada um que pagavam. Todos pagavam, que eu também pagava como os outros, e não era jogador. Apenas fazia de presidente, de técnico, fazia de muita coisa. Formavam todos os anos formava-se uma direção, 6, 7 na direção. Passado 3 meses ficava sozinho, só eu e o tesoureiro e o homem que recebia os bilhetezinhos e o respectivo dinheiro, não é? Nessa altura então a coisa foi-se formulando com as excursões, com muita alegria, a nível do desporto. Fomos para muitas terras aqui na parte norte e mais para a parte sul, como para Oliveira de Frades. É claro que ninguém sabia onde é que era Canelas, porque eu sei hoje atualmente que há Canelas de Estarreja, há Canelas em Arouca, há Canelas em Amarante, há Canelas em Penafiel, mas Canelas de Vila Nova de Gaia ninguém sabia onde era. Quando me perguntavam, eu então dizia, olha, vocês sabem onde é que é a Nossa Senhora da Saúde, aquela grande romaria que fazem a 15 de agosto? Ah, sabemos, nós vamos lá várias vezes e tal.
Então, olha, fica a 2, 3 quilómetros de lá. É mesmo no centro de Vila Nova de Gaia, porque Vila Nova de Gaia é encostado ao Porto, à cidade de Porto. Por isso, no centro de Vila Nova de Gaia é a freguesia de Canelas. Outros perguntavam onde era Canelas, Vila Nova de Gaia. Os senhores sabem onde é que é Santa Maria de Adelaide, em Arcozelo, que se faz a festa na segunda-feira de Páscoa? Sabemos, nós vamos lá, por vezes, excursões e tal. Pois fica a 2, 3 quilómetros de lá. Sr. João, como é que foi para decidir as cores deste clube? Foi realmente que se tinha que fazer esse equipamento, porque toda a malta era portista. E nós, como tínhamos Oliveira do Douro, que era a Porto, São Félix da Marinha, que era a Porto, nós ficámos a meio, o equipamento também foi a Porto, porque tinha que ser, não é? Depois, quando o Canelas foi para o Amador, o Sr. José Dioniso, um grande homem, que falou comigo e fazer uma transação no equipamento. Quer dizer, em lugar de ser a Porto na mesma, mas com as faixas transversais, 2 faixas transversais não horizontais. Quer dizer que então eu concordei, disse que sim, e ele até estava bonito. Agora temos outros equipamentos aí que não condiz nada com aquilo da fundação do clube, que nós temos que concordar na mesma, porque agora não sou eu que estou à frente do clube, é um senhor presidente, o senhor Moreira, um homem de grande categoria cá no clube, que tem feito coisas como poucos, e outros mais assim, como foi antes o senhor Dioniso, o senhor Serafim Soares e outros mais assim dentro do normal. Reuniões eram feitas onde? De início eram feitas na mercearia do Tesoureiro, que era o Sr. Paulino, que ainda hoje existe lá essa mercearia. Reuníamos com os 6, 7 da direção e estudavam-nos problemas com o clube naquele princípio, para ir jogar, se pomos ao campo de Prozinho, como fomos lá muitas vezes, campo de Cerzedo, São Félix da Marinha, ao campo de Vilanovense, Oliveira do Douro, a nível popular, naquela altura, com clubes que a gente arranjava por intermédio de direções. Eu escrevia as cartas, marcava-se a data, marcava-se a hora e fazia-se então esses jogos a nível popular em 1966 e 67. Quando é que foram filiados? Fomos filiados em 1977, no dia 15 de fevereiro, no mesmo ano. Não puseram problemas para a filiação deste clube? Não houve problemas, porque o clube, quando foi filiado, foi no notário em Espinho. Porque tinha que ser mesmo filiado, porque gostava com a coisa de ir para o Amador, como se tratou depois de toda a documentação, com o Sr. José Dionísio e o Domingos Corjeira, e eu e vários que eram nos 15 na direção na altura. Era uma direção a sério que se estava a arranjar. Depois então o clube foi então filiado na Associação do Porto para ir para o Amador, onde foi para o Amador em outubro
de 1977-78. Nessa altura já tinha uma direção já mais bem composta do que aquilo que foi na fundação do clube. Sim, já tínhamos uma direção mais bem composta, à volta de 15, 20 elementos, que cada um tratava dos seus haveres realmente formulados pela própria direção, pelo próprio presidente, que era o Sr. José Dionísio de Pinho, e que eu depois, passado 3 meses, tive que pedir admissão porque já não me aguentava, andava muito doente e tive que me retirar. Foram 11 anos e meio que andei sozinho com o clube e que mais alguns que me ajudaram, especialmente os jogadores que pertenciam no princípio do clube, os 16 e comigo 17. Eu tive que me retirar porque encontrava-me um bocado doente e eles concordaram, e então a partir daí começou a haver novas direções. Mas nessa altura ainda não havia o estádio que é hoje. Vocês, quando se reuniram, quando filiaram o clube, começaram por jogar em campo emprestado. Claro, foi em campos emprestados que se jogava com aqueles que jogavam no Amador, da Associação de Porto, iam jogar ao campo do Brosinho, jogavam-se por vezes no campo de São Félix ou de Cerzedo, ou praticamente dito até no Amador, no campo do Vilhanovense. Quando o Vilhanovense ia jogar fora, nós jogávamos lá. Se não fosse ao domingo, era ao sábado, mas praticamente dito era mais ao sábado. Vocês conseguiam arranjar dinheiros para equipamentos, deslocações e outras coisas necessárias? Bom, naquele tempo tinha-se que resolver a maneira de cotizar algum dinheirito, porque as cotas eram baixas, eram 25 lições por semana, 10 escudos ao fim do mês, e havia umas 3 pessoas, pelo menos, que era o avô do Fernando Couto, chamávamos nós o Sr. Biguina, era o Sr. Poças, o Sr. Manuel Poças, e o Sr. Justino Botelho. Eu encontrava-me com eles e pedia sempre umas croas para dar qualquer coisa aos jogadores, para uma sanda ou um copo. E depois nas excursões a gente, é claro, facilitava sempre um e outro, com várias precauções que havia naquele tempo, não é? E dava-nos, supomos, vá lá, se uma viagem custasse 100 escudos, a gente tinha que levar 120 para dar alguma coisa aos jogadores. Esses jogadores, naquele tempo, faziam assim, levavam os namoros, pagavam o aluguer do carro deles e da namorada. Eu apenas só me sujeitava a esse problema, porque eu só pagava não o meu lugar, mas pagava o lugar da minha família que fosse, eu pagava a toda a gente, não tinha problemas nisso. Claro que então se resolvia muitas excursões, angariava-se uns vários fundos que eram postos em livros escritos por mim
e por mais alguém, para que nós tínhamos, ao fim daquele tempo, 2 meses, 3, comprar equipamentos, comprar botas. Naquele tempo eram muitas dificuldades que havia naquela altura. Nós então resolvemos comprar o primeiro equipamento, depois comprar botas, íamos para qualquer lado jogar com várias equipas de várias terras e ganhávamos sempre lá umas tacinhas, ganhávamos uns dinheiritos, quando era por fora, não é? Os aluguéis de campo a gente por vezes não pagava porque ganhava às outras equipas, e a gente juntava aquele dinheirito e daí íamos e comprando aquilo que era preciso, especialmente medicamentos para os jogadores, várias coisas que a gente necessitava delas, não é? Como por exemplo, umas meias novas, precisávamos delas, comprar, por exemplo, como é dizer, uns documentos para a gente estar sempre à tabela para quando nos fosse preciso, dinheiro que havia pouco, mas havia sempre alguém que nos dava uns dinheiritos. Começou-se então a pôr os recibos de sócio a 5 escudos por mês. Foi nessa altura a 5 escudos por mês. Depois, mais tarde, começou-se a aumentar as cotas àqueles sócios. Na altura, quando foi o Sr. José, que era presidente na altura, nós demos 2 contos e 400 ou 2 contos e 500 que cabia naquela altura. Fez-se uma pequena festa e fez a nova direção, que foi o Sr. José, que é o Dionísio, o Sr. José Dionísio, e outros mais que haviam na altura. Eu também estava na altura. Tudo isto em que ano, Sr. João? Em 1977. Em 77, logo em setembro, depois o Canelas começou em outubro, já estava como para ir para o Amador. Fomos para os Amadores em 1977 para 78. Depois, a partir daí, houveram então, passado uns 8 anos, salvo erro 8 anos, que esteve cá o Sr. José Dionísio na direção, com a direção que estava toda, e então a partir daí, de 78 até 80, ou até 78, 80, outras direções, mas o José Dionísio ficou sempre à frente da direção durante 8 anos. Sr. João, como é que foi para decidir meter mãos para fazer o estádio que é hoje o Estádio do Canelas? Pois nessa altura o estádio, o Sr. José Dionísio e mais alguém, membros que pertenciam a ele na direção, resolveram a comprar aqui este terreno que é hoje o Estádio do Clube de Futebol de Canelas, ou seja, hoje atualmente é o Canelas Gaia Futebol Clube, com os tropas de espinho, e este terreno foi todo destinado ao clube para fazer o campo, que depois mais tarde em 83 fez a pista, e a coisa começou a aumentar cada vez mais. O clube foi do Amador, foi para a terceira divisão naquele tempo, depois foi para a segunda regional e depois foi para a primeira distrital. E na primeira distrital, que ainda esteve bastante tempo,
começou a continuar então com uma valente fama por todos os lados. Já toda a gente dizia que o Canelas tinha um bom clube, como tem hoje atualmente, e foi assim que o Canelas, com a sua fundação e com os seus canelenses, nos ajudaram aquela própria direção a isto seguir para a frente cada vez melhor. Hoje o clube está muito modificado. Acabou por subir este ano mais uma vez de divisão, à segunda divisão B. O que é que você acha deste nosso clube, o Canelas Gaia? Bem, o Canelas hoje atualmente está como nunca esteve. Ninguém contava que o Canelas chegasse a esta fase como está, não é? Porque da primeira regional, depois foi à divisão de honra, onde foi campeão na divisão de honra. Depois aparece, mais tarde, a terceira nacional. É como toda a gente diz, o Canelas hoje atualmente tem 2 bancadas, um bom campo relevado, que é um clube que hoje atualmente tem umas instalações muito boas, que muita gente nunca pensava que o Canelas chegasse aonde chegou. Agora, atualmente indo para a segunda B, foi a coisa mais bela que podia aparecer. Isso realmente foi. Sr. João, voltando um bocadinho atrás, o Canelas teve que mudar um pouco o seu nome daquilo que você lhe pôs quando o fundou. O que é que você acha com respeito a esta mudança um bocadinho do nome do Canelas? Bom, eu acho que está bem, não é? Que eu não podia dizer façam desta maneira ou façam daquela. O Presidente da Assembleia Geral falou comigo e perguntou-me que queriam fazer assim conforme está hoje. Eu disse, eu não posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Isso tem que ser resolvido em Assembleia. Só em Assembleia é que se pode resolver isso. E a maior parte da Assembleia, a quantidade das pessoas, uns mais, outros menos, a maior parte é que pode realmente dizer assim, está bem assim ou está mal desta maneira. Mas me apareceram 2 propostas. Uma falava que o Clube de Futebol Canelas Gaia e outra falava que Canelas Gaia Futebol Clube. Acho que está, tanto de uma maneira como de outra ficava bem na mesma, mas esta dá mais impacto. Canelas Gaia Futebol Clube dá mais impacto e dá mais força, tanto nos associados como em toda a gente aqui de Canelas. Mas o Sr. João não se sentiu triste por terem mudado o nome àquele que você fundou, não é? Não ficou triste por saber que ia deixar de ser Clube de Futebol de Canelas, mas sim Canelas Gaia Futebol Clube? Bem, eu no momento fiquei assim um bocadinho tremido, porque não estava a pensar bem no assunto, mas pensei depois bem no assunto e fiquei a gostar, como os outros que ficaram a gostar, a maior parte dos sócios que ficaram a gostar deste invento ser Canelas Gaia Futebol Clube. Mas para mim acho que está bem, não tenho qualquer subjeção a falar sobre isso, porque está dentro da expectativa que muita gente não contava com isso, mas acho que ao clube que temos hoje, que até dá melhor assim o nome Canelas Gaia Futebol Clube, dá mais impacto e dá mais satisfação à massa associativa. Bom, atualmente ainda continua a vir visitar aqui o Canelas e a ver jogos, mas sei que você vem cá praticamente todas as semanas. Explique-me lá o porquê. Bom, eu venho cá todas as semanas, ou quando se faz jogos aqui em casa, pelo menos os que se fazem aqui em casa, porque eu fora não posso ir porque eu tenho um certo problema comigo, que me arrastou à coisa de... fez um ano em março, e eu não posso ir fora porque devido vários problemas de saúde, não é? Mas quando o Canelas joga aqui em casa, eu gosto de cá vir. E até se puder vir todas as semanas, ainda que não haja jogos, bem, porque gosto do Canelas. O Canelas, vir aqui visitar o clube, ver este relevado, ver este campo
que a gente vê e estas instalações, isto é quase como ir visitar um filho que fez uma casa nova, que fez coisas boas, que eu não pude fazer esse filho. Mas quando o Canelas foi fundado, foi como se fosse o meu filho mais novo. Sou pai de 6, como muita gente sabe, mas respeitei sempre o clube e tive sempre o clube no meu coração como fosse um próprio filho. Porque eu tive muitos trabalhos de início. Hoje o Canelas está formado, tem um grande clube, umas instalações maravilhosas. Isto dá inveja a muita gente e até a muitos clubes que nos arrodeiam aqui de volta de Vila Nova de Gaia. E o Canelas hoje, formado como está, e para a segunda B, quanto a mim, na minha opinião, a maior alegria seria que mais tarde eu visse o meu clube, que se lá chegasse, ver o meu clube numa primeira divisão. Isso é que era bonito. Diga-me uma coisa, você gostava de ainda fazer um dia parte de uma direção deste clube, que no fim de contas é o seu clube, aquele que você fundou? Sim, era natural eu fazer parte, gostava de fazer parte de uma direção aqui do clube. Mas uma coisa é certa, eu devido a vários problemas de saúde, gostava imenso, mas como devido a vários problemas de saúde, não me convém estar dentro de uma direção, nem proclamar atrás ou à frente, porque não ganho nada com isso. Só desejo é que esta direção que está e outras que virão, que mantenham sempre o clube dentro do melhor possível e dentro daquilo que merece, porque noutro tempo era freguesia de Canelas, agora é a Vila de Canelas. Foi com o nome do clube que toda a gente começou a conhecer onde é que ficava Canelas, de Vila Nova de Gaia. Sr. João, gostava que você desse uma palavra aos sócios deste clube. O que é que acha, como é que vê o comportamento atual dos nossos sócios, dos sócios do Canelas Gaia? Bem, os sócios dos Canelas têm a maior estima e o maior respeito, mas gostava que todos os sócios compreendessem e desse apoio ao Canelas Gaia Futebol Clube. Por isto, eu conheço mais ou menos que o Canelas tem 1500 sócios, um pouco mais ou menos, mas à vila que temos e aos sócios que temos não chega. Era preciso que no lugar de 1500 nós ter pelo menos 3000 sócios. Era necessário mesmo ter 3000 sócios. Por isso eu peço a todos os canelenses, aqueles que moram cá na Vila de Canelas, que façam as suas propostas, que assinem e que arranjem da melhor maneira, do melhor possível, a fazer a sua cotização para o Canelas Gaia Futebol Clube, porque bem o merece. Uma vez que bem o merece, eu fico muito obrigado a todos. Sr. João, eu vou-lhe fazer uma pergunta que é o que toda a gente fala por aí. Em primeiro de tudo, queria saber o que é ser sócio número 1? Pois, o ser sócio número 1 do Canelas é uma grande honra. Muita gente sabe que eu que sou natural da freguesia de Miragaia, da cidade de Porto. Vim para Canelas, tinha 17 meses. Acho que cabia numa caixa de sapatos, diziam, não é? Eu hoje sempre cabo num caixote maior. Mas tenho o cartão de sócio, de número 1 e fundador, que é uma grande honra, que eu guardo aquele cartão. Um dia que eu vá à minha vida, esse cartão tem que ir debaixo de mim. Já sabe, os meus familiares, mulher, a esposa, os filhos, sabem muito bem que um dia quando chegar à altura, porque isto é uma passagem, todos nós temos que ir, esse cartão era a coisa mais bela, ir ao meu lado, ou debaixo de mim, ou de qualquer maneira, ou num bolso, não importa aonde,
mas tinha aqui comigo. Esse cartão está hoje na mão do Sr. Secretário cá do clube, e ele já o disse a ele, e eles então vai pôr aquilo em ordem para me dar esse cartão, porque esse cartão eu quero levar comigo, porque mais tarde fica para recordação. Você está a falar do primeiro cartão de sócio do Clube de Canelas. Sim, estou a falar do primeiro cartão do Clube de Futebol de Canelas. Sr. João, o que é que tem a dizer a esta atual direção do clube, visto que agora vamos continuar com o clube para a frente, né? Isto é mesmo assim, entrar agora na segunda divisão B, o que é que você tem a dizer-lhe a esta direção e não só, também aos jogadores, treinadores, tudo? Bem, eu tenho a dizer realmente que esta direção tem feito o impossível e o possível, aquilo que faz, mas entre os jogadores e treinador, acho que tem feito um bom papel. Tem feito, com os obstáculos que vão aparecendo, tem feito sempre o melhor possível. Tenho a realmente realçar o presidente do clube, que é um presidente que realmente de desporto conhece pouco, mas, claro, é um homem da nota, como diz o outro. Muitos dizem mal, outros dizem bem, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Apenas acho que como ele é de Canelas e nasceu cá em Canelas, é um canelense que está à frente do clube, e espero que de hoje para amanhã, no futuro, que apareçam outros dirigentes como ele, tanto no melhor como no pior, que apareçam aqueles membros que formam a direção e que vivam realmente aquilo que o Canelas merece e realmente ser um grande clube no próximo futuro, como vai agora para a segunda B, no próximo futuro ser um grande clube aqui de Vila Nova de Gaia. Vamos então terminar a nossa pequena entrevista, mas que no fundo é uma grande entrevista, porque trata-se do sócio número 1 deste clube, do Canelas Gaia Futebol Clube, em que se pôs à disposição para fazermos esta entrevista que, em princípio, irá ficar para esta cassete para o clube, o Canelas, para que de hoje à amanhã se possa recordar o Sr. João, que é o sócio número 1. Sr. João, obrigado então por ter acedido a vir aqui fazer esta filmagem comigo. Não sou nenhum profissional, mas pronto, é uma ideia que eu tive e que tenho imenso prazer em depois oferecer então a cassete ao clube com esta reportagem pequenina sua. Agora o que é que tenho a dizer a toda a gente, então depois de ver esta reportagem sua, e pronto, desejava 2 palavrinhas. Bom, eu tenho a agradecer ao meu amigo que fez esta reportagem e peço desculpa por alguma coisa que não foi bem esclarecida, mas como eu sou uma pessoa que sinto muito o Clube de Futebol Canelas, claro, não posso fazer mais que aquilo que devo fazer, porque há problemas, por vezes, que me arrastam, que eu não posso divulgar agora, mas só tenho a agradecer. O meu muito obrigado e espero que o Canelas seja o campeão da 3ª Nacional, e viva o Canelas!
Muito obrigado.